Meus cumprimentos a todos vocês. Eu estou aqui para dar um testemunho sobre o meu chamado à vida religiosa. E nós estamos no mês vocacional e este ano tem como tema Eu vi o Senhor. E eu quero dizer que não fui eu que vi o Senhor. Foi o Senhor que me viu, assim como Ele viu Zaqueu em cima da árvore, como Ele viu o Natanael embaixo da figueira, como Ele viu também o Mateus na coletoria, como Ele viu a todos os seus discípulos, que Ele chamou, Ele viu a mim também. E Ele chamou a si aqueles que Ele quis. E sinto que Ele me quis também, por isso Ele me chamou. E como foi que Ele me viu? Eu diria assim que desde muito pequena, lá pelos 8 a 10 anos, quando a gente inicia a catequese, Hoje é catequese, aquele tempo lá era catecismo. Então, eu fui batizada e me preparei para fazer a primeira Eucaristia, mas mesmo assim, aquele tempo não dava um ensinamento muito básico assim, como nos dias atuais. Mas eu já não tinha mais meu pai, nós não tínhamos, Nós éramos 6 irmãos, 4 mulheres e 2 homens. E minha mãe, doente, acamada, mas sempre preocupada na educação religiosa dos filhos. E eu me lembro que ela pediu a um senhor, nosso vizinho, para que se ele podia, ensinar as crianças, Nós éramos aquela escadinha de 6 crianças. Se ele nos ensinava, e ele aceitou, e ele nos ensinou aquele catecismo antigo, dos anos 50, e ele então nos iniciou na vida cristã, assim, como ensinamento. E eu então, eu levei muito a sério, a partir do momento que eu comecei a conhecer a vida cristã, eu levei a sério. Eu era criança, assim, mas, sabe, bastante entusiasmada. E depois que nós éramos católicos, sim, mas não praticante. Não tínhamos essa prática de ir sempre à missa, todas essas coisas. Mas depois que começamos a aprender, aí eu puxei a fila. Eu fui mais, assim, na frente e os outros vieram atrás. E ali, então, nesse tempo, eu e minha irmã fomos da cruzada eucarística, acho que muitos, nossos contemporâneos devem ter sido também. E recebendo aquela fitinha amarela, que deixava a gente tão feliz por pertencer, à cruzada eucarística. Depois, mais tarde, como adolescente, eu fui da Pia União, as Filhas de Maria, um ano de aspirante, com aquela fitinha verde que a gente recebia, e depois, então, a fita azul larga, a gente ficava tão feliz de ser filha de Maria. Lembro do hino que a gente cantava: somos filhas devotas de Maria, assim juramos junto ao teu altar. Então, lá já foi um primeiro, chamado e juramento. Aí depois eu convivi um pouquinho com as irmãs no lar e eu senti que pedi para ingressar na vida missionária claretiana, na vida religiosa. Só que eu não entendia mesmo, isso é verdade, não entendia. Eu queria ser como as irmãs.
Aí, com o passar do tempo, a gente vai recebendo formação, a gente vai fazendo a caminhada, oração contínua, missas todos os dias, enfim, a vida espiritual me ajudou bastante. E então o Senhor foi me vendo e me conduzindo com sua mão, embora eu não entendesse muito bem, né? Lá na minha infância, quando comecei a vida cristã, eu acho que foi como o chamado de Samuel, né? Samuel que não entendia a voz do Senhor quando o Senhor dizia Samuel, Samuel, e o Samuel não sabia que era o Senhor. Então, eu acredito que nas primeiras pegadas, né, da vida cristã, eu acredito que Deus, né, já estava assim fazendo o chamado, mas eu não entendia esse chamado. E com o passar dos tempos, então é que foi clareando, foi ficando mais assim, né, conforme vai assumindo os compromissos também, né, da vida religiosa. E esse ano eu estou completando 60 anos de profissão religiosa. 60 anos que eu fiz os primeiros votos. E então, quando que eu vi o Senhor? Eu sinto assim que eu vejo sempre o Senhor nos meus momentos de oração, né? Agora bem mais amadurecida, mas durante todo esse tempo eu via, posso dizer agora que vi mais o Senhor no meu trabalho missionário. Quando trabalhava com os doentes, né? A nossa mãe fundadora disse para mim, quando saí do noviciado, olha, minha filha, você vai ser missionária trabalhando com os doentes. E dito e feito, eu fui, me preparei, fiz o curso, trabalhei com os doentes de 15 a 20 anos, né? E me senti muito bem trabalhando com os doentes, em todos os setores de um hospital, né? Sala de parto, pronto-socorro, enfim. E eu tenho um testemunho para dizer quando estava assim, um agonizante, quando um doentinho estava agonizando, eu estava sempre do meu setor, né? Eu estava sempre lá segurando naquela mão e o moribundo olhando para o meu crucifixo no meu peito. E percebi assim que estava havendo uma comunicação, né? Talvez um pedido de perdão, um pedido de misericórdia, e eu apertava essas mãos desses falecidos, da pessoa moribunda, como para dizer, eu estou aqui. Então, eu estava vendo o Senhor, posso dizer. São testemunhos assim, muito fortes, que foram várias vezes. Depois eu me capacitei para trabalhar na educação, uma congregação favoreceu para mim essa situação. E aí posso dizer que foi mais um período muito maravilhoso na minha vida, de ver o Senhor naqueles pequeninos que estavam chegando lá sob minha responsabilidade. Aqueles bebezinhos que chegavam com 4 meses e saíam com 6 anos da creche. Isso é maravilhoso, você perceber o crescimento da criança e a cada dia sendo incutido valores nesses coraçõezinhos. A gente não sabe o que vai ser da vida deles, mas naquele momento depende, né, da gente fazer esse trabalho. E eu com a equipe, né, pedagógica. E hoje eu vejo o Senhor aqui no Recanto do Vovô, trabalhando com os idosos. Há uma discrepância muito grande, né, entre os pequenininhos lá e os idosos aqui agora. Mas esses rostos sofridos, uma história, cada um é uma história, as marcas, né, do sofrimento. E eu vejo o Senhor cada vez que vejo um deles, principalmente quando estão passando mal, né? Doentinhos que estão assim precisando correr para o pronto-socorro, as irmãs providenciam. E eu me responsabilizo de servir as refeições, né, almoço e café da manhã,
E eu fico feliz de poder ficar preocupando se comeu, se não comeu, comeu pouco, comeu o suficiente. Então, aqui também eu estou vendo o Senhor nesses rostos marcados pelos anos, assim como o meu também, marcado pelos anos, né? Mas anos muito fecundos no trabalho missionário para Nosso Senhor, e posso dizer com toda certeza e clareza, vale a pena se dedicar, dizer sim ao chamado de Deus e continuar servindo esse Deus de uma forma, nessa vocação específica que é a vida religiosa. Então, eu aproveito convidar os jovens, os adolescentes que se sintam chamados, né? No fundo do coração, Deus sempre chama, que não tenham medo. Respondam esse chamado. Deus cuida de tudo. Ele dá a vocação e dá a graça para que a gente possa seguir em frente.